celebramos a Páscoa. Sabemos que biblicamente a data é outra, nós até celebramos dentro da data bíblica também, vai ser lá para o dia 19 de abril mais ou menos, preciso conferir aqui, não estou bem recordado, mas nós celebramos na data correta porque sabemos a importância que é. Mas hoje nós celebramos também a morte. Na verdade, Páscoa foi sexta-feira, né? A Páscoa celebrada no mundo ocidental, que é a morte de Jesus, sexta-feira. Hoje é ressurreição. O Cordeiro Pascal já foi imolado e hoje ele ressuscita. Amém? Então, que seja hoje um dia de ressurreição para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tá bom o som aí, querido? Estão me ouvindo bem? Porque senão o André tem mexe aí, estou arrumando aqui. Ontem nós tivemos, antes de ontem e ontem, as 24 horas de adoração. E então o equipamento aqui da igreja foi bem usado, né? Deu até um problema no final, mas hoje está funcionando bem. Glória a Deus. E nós queremos hoje então ministrar uma palavra que Deus trouxe no meu coração. Antes, porém, quero ministrar o decreto, falar do decreto. Dá para colocar aí o decreto? E também as leituras que eu vou fazer depois. Se não der, não tem problema, é só me avisar. Decreto de 2024 está em Mateus capítulo 6, versículo 10. Nós lemos na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Vamos juntos? Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. De novo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Glória a Deus. Eu quero ler, o título da palavra de hoje é Deus te vê quando ninguém te vê. E eu quero usar Romanos 8, 28 e 29 na Almeida Revista Atualizada. Romanos 8, 28 e 29, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vou ler de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Pai, nós louvamos o teu nome, bendizemos a ti, Senhor. Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Todas as coisas pertencem a ti, porque dele, por ele, para ele, Jesus Cristo, são todas as coisas para sempre. E nós nos rendemos a ti nessa manhã e clamamos que a tua presença permaneça nesse lugar, assim como nós a sentimos nessas 24 horas de adoração que tivemos aqui. Senhor, que permaneça a tua presença sobre as nossas vidas, sobre essa casa, e o teu nome seja engrandecido, Senhor, através das nossas vidas. Fala conosco, opera milagres nesta manhã, é o que nós pedimos, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Glória a Deus. Queridos, nós lemos aqui que a palavra diz que somos chamados para um propósito, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados para um propósito.
E esse propósito aqui mesmo está respondendo, é que sejamos parecidos com Jesus, porque somos predestinados a isso. Deus te predestinou, Ele determinou que você seja parecido com Jesus. Não foi para outra coisa. E então, tem uma outra coisa que Deus colocou no ser humano, que apenas o ser humano tem, que se chama livre-arbítrio. Não, eu não acredito em livre agência, é livre-arbítrio. Porque eu posso dizer sim ou não para Deus. Eu posso dizer, eu creio nessa palavra e eu vou fazer tudo para me tornar cada vez mais parecido com Jesus. Ou eu posso dizer, eu não quero, vou tocar minha vida, de vez em quando eu vou na igreja, cumprir o meu compromisso religioso e tudo bem. Claro que não estará bem, mas você vai imaginar que esteja bem, se assim você escolher. Agora, quando nós nos colocamos diante de Deus para cumprir esse propósito, queridos, é o que nós lemos aqui, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, tudo que você passar, todas as batalhas que você lutar, vão cooperar para o seu bem, sim, todos os seus problemas, todas as suas tribulações, aquela dor de cabeça, é para o seu bem, amém? A Bíblia manda dar graças, lá em 2 Tessalonicenses, ou é 1, capítulo 5, versículo, acho que 17, diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, vosso Pai, para convosco. Então, quando você tropeça, bate o dedão lá no pé da cama, no pé da mesa, que vontade de xingar alguém. Não, é dar graças, amém? Porque está cooperando para o seu bem. Mas, queridos, existem circunstâncias, que é o tema dessa palavra, que os homens não vê. Existem lutas que guerreamos e parece que ninguém está conosco. Até Deus nos desamparou. Parece que realmente estamos sozinhos no universo. E quando acertamos também, não tem ninguém ali do lado para dizer, uau, que tremendo, parabéns. E talvez a gente até fique esperando que alguém veja, sabe, aquela estacionada que você dá com o seu carro assim, e ficou perfeito pela primeira vez. Quem tirou carta, ele olha e fala, mas não tem ninguém ali para dizer, que legal, você estacionou bem. Não importa, queridos, nós vamos entender isso hoje. Porque quando ninguém vê, tem alguém que não deixa de ver. Ele está vendo, ele está nos assistindo. Assistir é fazer parte. Assistir é auxiliar, não é apenas assistir, não, assistir de assistência. Ele está nos assistindo 24 horas por dia, ainda que ninguém veja, Ele está vendo, é o importante, é o mais importante, é o suficiente, amém? Então nós encontramos muitas pessoas feridas na vida, porque ninguém me reconheceu, céus, chega de mimimi, querido, vamos crescer, amém? Sim, talvez hoje você pense assim, mas lá no teu passado houve uma ferida que precisa ser agora curada, e você precisa voltar lá e dizer, ei, o Senhor estava vendo, para mim é o suficiente, não preciso de mais do que isso. Porque muitas vezes o que as pessoas veem vai ser problema para a gente, se eles verem. Sabia disso? Tem coisa que se as pessoas verem em você, vai te dar problema, e não é os seus pecados não, isso te dá mesmo. Mas as suas virtudes, o seu chamado, se alguém vê o seu chamado, certamente vai... Olha, não vou nem falar agora, porque nós já vamos chegar nisso. Deus estava vendo José, quando parecia que ele estava vivendo apenas por viver, e tudo estava dando errado na vida dele, mas Deus estava vendo. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre José daqui a pouco. O propósito de Deus só se cumpre em nossas vidas quando há duas coisas: submissão, diga submissão, e paciência, amém?
Duas coisas que faltam em nós hoje: submissão, porque eu sou dono de mim, eu estudei, eu treinei, eu sou senhor de mim, assim os coaches ensinam. E a paciência que nós não temos mais, porque hoje tudo está à mão, naquele momento. Depois que inventaram essa bênção chamada internet, e por último agora todo mundo tem todas as informações do mundo nas mãos, full time. Nesse momento, se quiser acessar como está hoje a China, nesse momento você vai ver. Por exemplo, quer dizer, se eles deixarem, né, lá é diferente. Mas vamos colocar Estados Unidos. Você vai ver. Então fica muito difícil ter paciência. Quando o salmista diz lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. E aí vai falar, Ele tirou de um charco de lodo, de um lugar horrível, né? Salmo 40, quando eu vou falando, vai colocando aí se for possível. Então, queridos, quando temos submissão e paciência, Deus vai liberar o nosso potencial. Um dia um jovem procura Jesus e diz: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus diz: conhece os mandamentos? Quais? Ele pergunta, e Jesus cita lá, ele diz: isso aí eu faço desde criança. E Jesus fala: só tem mais uma coisa. Só tem mais uma coisa: vende o que você tem, dê aos pobres, reparte com os pobres, e venha, porque você terá um tesouro no céu. Esse era o propósito que Deus tinha para a vida daquele jovem. Talvez ele fosse um dos apóstolos. Quando Judas se enforcasse, seria ele. Não precisava escolher lá entre o Matias e o outro, quem era? Pármenas, eu acho. O nome do outro. Sei que um era Matias, que é o que foi escolhido, né? Mas ele disse não, ele não confiou, ele não se submeteu a Deus. E ele preferiu ir embora com a sua riqueza, que um dia iria se acabar. Entenda que é o próprio Deus que ativa o nosso potencial, que algumas pessoas até conseguem enxergar. É o que eu disse, pode dar problema isso, ou pode ser uma bênção, né? Depende da pessoa que está vendo. Mas você não consegue enxergar, na maioria das vezes, principalmente quando você ainda não está exercendo. Você não vê, fica se perguntando: e agora? O que eu vou fazer? Quem sou eu? Onde estou? Ó céus, ó vida, é a crise do ser. Mas a verdade, queridos, é que o nosso potencial, ele nos é demonstrado quando nós temos um encontro real com o Senhor. E quando nós temos um encontro real com o Senhor, Ele nos empodera, Ele libera o seu poder sobre nós, amém? Olha para Davi, lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 8, na Bíblia Revista Atualizada, 2 Samuel capítulo 7, versículo 8, diz assim: agora pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Ninguém estava vendo Davi, estava lá cuidando de ovelhas, nem o seu pai via. Ninguém enxergava o potencial nele, nem mesmo o profeta Samuel, porque quando vai à casa de Davi, lá passam seus 6 filhos, e ele olha para o primeiro e diz: é esse, eu estou vendo potencial nele, era um cara forte. O Senhor diz: você olha a aparência, eu olho o coração, não é esse. Mas então é o segundo, também não é, é o terceiro, é o quarto, e por fim: Senhor, tu errou. Não. Pergunta para Jessé, o pai sabe. Tem mais alguém? Tem o Davi, está lá no campo, cuidando das ovelhas, mas é o menor. Chama. E um dia o Senhor vai lembrá-lo e dizer: tu estava lá, cuidando das ovelhas, atrás das ovelhas, no curral das ovelhas, limpando o cocô das ovelhas, e eu te vi. Amém? Ei, Ele está te vendo, não importa, você está lá arrumando a cozinha, minha irmã, lavando a louça, limpando a casa, limpando a privada, Ele está te vendo. Amém?
Você está lá, meu irmão, no seu trabalho, não importa a dificuldade que seja, talvez as pessoas não olhem para você, não te reconheçam, mas Ele está te vendo. Amém? Ninguém viu o potencial de Gideão quando ele estava lá no lagar, malhando trigo, só Deus. E então, sabe que o lagar é um lugar pequeno, onde se pisa as uvas para fazer o vinho, e ele estava ali tentando salvar alguma coisa da colheita, porque os inimigos estavam roubando a colheita, e sempre acontecia isso, e eles tinham que fazer alguma coisa para livrar alguma coisa, para não morrer de fome. Então ele estava naquele pequeno lugar, malhando trigo, talvez pensando, e agora que vai ser, depois disso, vou comer esse pouquinho que eu estou fazendo, nós vamos passar fome, vamos ter dificuldade de novo, e de repente chega alguém ali e diz, Juízes capítulo 6, versículo 12, na versão, eu esqueci a versão que eu coloquei aqui, mas eu acho que é a NVI mesmo, que diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, Juízes 6:12, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha como Deus o chama, poderoso guerreiro. E ele medroso, malhando trigo lá, com medo que os inimigos viessem e roubassem até aquilo. Ele diz, mas quem sou eu? Isso não pode estar certo. Esse cara não sou eu. É o contrário do Roberto Carlos. Esse cara não sou eu. Mas o Senhor o chama de poderoso guerreiro. Ele está vendo o que ninguém vê. Ele está vendo em você o que nem você consegue ver. Mas a partir do encontro com Ele, as coisas começam a mudar. Por isso que é importante buscarmos esse encontro com Deus. Amém? E foi o que Gideão precisava para se levantar, tomar atitudes e vencer os inimigos. Deus está te vendo, mas espera você amadurecer para te levar à sua sublime missão. Tem uma sublime missão te esperando e ela é tremenda. Mas talvez você ainda seja uma criança que não cresceu, ou talvez se recusa a crescer. E para aqueles que se recusam a crescer, dói um pouco mais. Porque a vida vai te fazer crescer. Deus vai trazer circunstâncias que vão doer e vão te arrancar dessa infantilidade que você vive, que leva tudo na brincadeira. Ou que é um mimizento, como diz. Que ainda corre na saia da mãe a buscar um consolo. Você não sabe o que falaram de mim. Tem gente assim? Tem. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: você precisa crescer. Se ele já cresceu, amém, ele vai receber com alegria. Se ele não cresceu ainda, ele vai dizer: é para mim essa palavra. Amém. Então, querido, Deus está te vendo. E para Davi crescer, Deus deu primeiro para ele ovelhas. E dentro desse processo teve ursos e leões. Não era ursinho de pelúcia, não. Isso é para criança. Davi precisava crescer e lá vem um urso roubar as ovelhas. E Davi mata o urso. E depois vem um leão. Gente, vocês já viram um leão? A força, o poder. Eu assisti um vídeo de uma pessoa matando um leão, atirando no leão. Um vídeo real. E o leão estava a uns 100 metros. E ele atirou, o primeiro tiro pegou no leão. Quando o leão olhou e viu que tinha sido ferido, ele começou a correr, mas não para fugir, em direção de quem atirou. E a pessoa deu outro tiro e o leão continuou correndo. E deu outro tiro e o leão continuou correndo. E se não é o último tiro, o leão ainda pula e passa com a garra dele assim perto do rosto da pessoa e cai morto do outro lado. Não é fácil. Mas isso Deus permite para te amadurecer. Pois só os maduros sabem lidar com a fama, sabem lidar com a glória. Porque menino, você vê esses influencers aí, garotos, na internet, tem até uns que vão, se matam, tiram suas próprias vidas. Porque não sabem lidar com o sucesso.
Eu vi uma reportagem americana de um famoso entrevistador entrevistando um garoto, um baita do influencer, mas totalmente infantil. E ele diz assim: minha família não tem relevância nenhuma para mim, relevância tem os meus seguidores. E o próprio entrevistador fica assim: não dá para entender esse cara. Porque é algo que veio antes do tempo, antes da maturidade. E se o que Deus tem para a sua vida vier antes, você não vai saber lidar com isso. Isso vai te pôr a perder. Está entendendo? Então espere um pouco mais, tenha paciência. Se não chegou ainda, se a promessa não se cumpriu ainda, é porque você está crescendo. Deus está te preparando. Amém? Ah, pastor, mas faz tanto tempo. É assim, querido, de repente você precisa crescer mesmo e não vai crescer, e vai doer, e vai ter que esperar. Para Gideão, Deus deu trigo, um lagar, logo após ídolos para derrubar, que eram os ídolos que aquele povo estava servindo, eram idólatras, sendo o povo que Deus escolheu, mas estavam na idolatria, e Deus diz: vai lá, derruba o poste ídolo, derruba o altar, vai lá. E quando ele fez isso, toda aquela região se voltou contra ele, queriam pegá-lo para matar. Então, sabe, ele teve que guerrear, ele provocou algo, mas tudo isso era crescimento, porque Deus estava levantando ali o que Deus via nele, um poderoso guerreiro. E tão poderoso que com 300 homens, uma tocha, um chofarzinho e um vaso de barro, vence 100.000 homens treinados para a batalha e armados. Esse era o poderoso guerreiro. Você olha para Gideão e não é qualquer coisa não. Mas Deus foi tratando ele. Primeiro, ao ouvir Deus, ele descobre quem ele é. Poderoso guerreiro. Se você não sabe quem é ainda, certamente você não ouviu de Deus. Precisa ouvir, porque aí tudo vai mudar. Está entendendo? Amém? Glória a Deus. Eu não ouvi ninguém dizer assim: fala mesmo, Senhor. Mas pensou. Para José, Deus deu um sonho, uma cova, uma senhora que o acusou injustamente de assédio. Veja como você lida com a acusação. Aqui eu abro um parênteses. Tem gente que bateu, levou. A pessoa fala algo que não é verdade, mas ela tem que rebater. Ela tem que criar uma encrenca. Ela tem que criar uma confusão, porque falou algo que não é verdade. Sendo que, queridos, olha para Jesus, quando o acusava, ele calado. Não tem a ver comigo, por que eu vou responder? É a melhor forma, porque vai te manter em paz. Aí você abre a boca e rebate. E normalmente pessoas assim, como que elas rebatem? Acusando o outro também. Bateu, levou. Você me acusou disso e eu te acuso disso. É o chumbo trocado, né? Ah, mas você não lava a louça e você não limpa o pé quando entra em casa. Não é assim? Ah, você, sei lá, não passa a minha roupa e você deixa a toalha na cama molhada. Quer dizer, não resolve nada, só aumentou o problema, porque era um problema de alguém que não lavava a louça, agora já está no problema que não troca a lâmpada que queimou do lado de fora, que tem que chamar o bombeiro porque é muito alto, ou emprestar a escada mais giros de alguém. Cresceu. Amém? E o diabo usa, queridos, ele usa as nossas palavras, ele ataca no momento que você menos espera, ele lança setas. Sabe, é aquele que dá uma espetadinha porque ele quer ver. Se tem alguém que quer ver o circo pegar fogo, não é aquele amigo que você tem que é assim. Ele é usado pelo diabo, porque tem gente, o diabo é assim, ele quer ver o circo pegar fogo. Ele lança, não que você esteja endemoniado, mas você recebe setas nos seus pensamentos. Porque a Bíblia diz que quando você entrega a sua vida a Cristo, os demônios foram embora, mas ele não desiste, ele fica querendo voltar. E aí a pior coisa para uma pessoa, que o diabo mais gosta, é casa limpa e vazia.
Porque Jesus falou assim, aí ele volta, vê a casa limpa, adornada e vazia. Então ele vai, chama mais 7 e volta ali e fica o estado daquela pessoa 7 vezes pior. Casa limpa e vazia. Não, tem que estar limpa e cheia da presença. Agora sua mente está limpa, mas está vazia, porque tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina do capeta, né? Aí ele começa a lançar setas e faz você reparar nas coisas. Tem gente que tem um senso, né? Ele chega aqui, ele está olhando para cá, mas está vendo um buraco na parede ali. São pessoas muito visuais, que não conseguem nem prestar atenção na palavra se não tiver um desenho aqui, uma frase aqui, porque o diabo tira a atenção dele, ele já está treinando, ele, na verdade o treinou para isso. Então, querido José, voltando aqui a José, Deus deu a ele um sonho, mas ele foi levado para crescer, para a cova. Depois foi acusado pela mulher do Potifar de agressor sexual, e depois ele vai para a prisão, e só no final ele vai para o trono de governo. O seu pai viu o potencial dele, e diz a Bíblia lá em Gênesis 37, versículo 3, que Jacó deu a ele uma veste de várias cores, ou uma veste talar. Essa veste de várias cores era a veste dos líderes. Normalmente se dava isso para o filho mais velho, porque ele cuidava dos outros. Então ele era o líder, era para ser identificado. Mas José era quase que lá o caçula. Estava bem lá para o final da renca de filhos de Jacó. Mas Jacó dá uma veste para ele, porque reconhece nele. Queridos, e isso não foi bom para José. Jacó fez algo que José não estava pronto para receber, e aí os irmãos dele não aceitavam as suas vestes. Veste significa chamado. Não aceitavam seu chamado, e eles tinham inveja. Talvez até pela empolgação de que José conta o sonho para os seus pais, dizendo, eu tive um sonho, eu sonhei que nós estávamos colhendo trigo e os feixes de vocês se inclinavam diante dos meus feixes. Depois ele diz mais, eu tive um sonho que tinha o sol, a lua, as estrelas e a minha estrela, e as estrelas de vocês prestavam reverência à minha estrela. Então Jacó fica empolgado e diz, esse menino realmente é chamado para ser líder, você que vai ser o líder dos seus irmãos. E isso, queridos, queimou etapas e trouxe todo o ódio, toda a inveja dos seus irmãos, a ponto de realmente jogá-lo na cova, vendê-lo depois como escravo, e você conhece o resto da história. Então entenda que o seu chamado, ele vai provocar guerra, inveja em pessoas, não adianta, vai. Alguém que você convive, que está no mesmo nível, entre aspas, porque isso não existe, ninguém está no mesmo nível, cada um tem o seu nível, mas convive com você e de repente começa a perceber algo que você vai crescer, e ele não crendo no chamado dele, apenas olhando para o seu, tem inveja, e já que na verdade as pessoas não querem ir junto, elas querem que você não vá, fica aqui, vai ficar no meu nível, que eu não quero subir. Esse é o problema. Então tem coisas que não é a hora da gente falar. Deus te falou, Deus te deu sonho, te deu um projeto. Toma cuidado, querido, porque isso pode provocar uma guerra que você não está pronto para receber nesse momento, para viver nesse momento. Então é melhor ficar quieto. Entenda, sua vida é feita de fases, desafios e lutas que existem hoje, mas vão desaparecer amanhã. Porém outras virão. Pastor, verdade? É verdade. As lutas vêm e vão, novas virão, porque Deus sempre tem mais para a sua vida. Precisamos crescer, e são nas tribulações. Você não cresce quando tudo está bem, não cresce. Amém? Você só vai crescer nas tempestades. Você só vai aprender a lutar nas guerras
Não adianta, não existe aqui como no exército, por exemplo, que você vai e treina um ano, e daí você segue carreira e um dia se tiver uma guerra você vai lutar. Não, querido, esse treinamento é a palavra. É lógico que ela te prepara e te fortalece, mas as tuas experiências acontecem nas guerras. E mesmo na prisão, José, ele se deixa usar por Deus e interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. E olha, aqui nós entendemos uma coisa: não perca as oportunidades que Deus coloca na sua vida. Porque José foi lançado numa prisão injustamente, ele foi injustiçado, ele não estava fazendo aquilo a que foi acusado de fazer. A mulher de Potifar tentou agarrá-lo, e ele, para sair dela, e ela com toda a sua sagacidez, ou sagacidade, essa é a palavra, o agarra, o segura, arranca as vestes dele, ele sai correndo, para não ter relação com ela e não pecar contra Deus. Então ela o acusa, e ele vai injustamente para a cadeia, e aquele crime iria deixá-lo ali para sempre. Mas mesmo ele podia dizer: não, acabou, não creio mais em Deus. Tem tanta gente que no momento em que perde alguma coisa, ou perde tudo, ou morre alguém, isso pode acontecer. Tragédias, queridos, não apenas perdas, mas tragédias, acontecem tragédias, e a pessoa joga tudo para cima, tudo para cima, e desiste. José continua firme, esperando. Ele era obediente e ele era paciente. E então o padeiro e o copeiro tiveram um sonho que Deus deu a eles para que José interpretasse. E olha, se José se recusasse a interpretar, aquela oportunidade ia durar apenas 3 dias, porque 3 dias depois um seria morto, outro seria solto, e José continuaria preso para sempre. Ele podia dizer: não quero nem saber, problema deles, eu sei que um vai morrer, outro vai ser solto, mas eu não vou falar, não vou dizer. E então ele ficaria preso. Mas ele interpreta, continua servo de Deus, obediente a Deus. Deus deu a interpretação, ele entregou, não reteve nada. E 2 anos depois, quando aquele faraó tem o sonho, ou algum tempo depois, o copeiro, o padeiro realmente morreu, mas o copeiro diz: me lembro, perdoa-me, Senhor, eu pequei, devia ter falado antes, mas chegou a hora. É na hora de Deus. E ele fala para Faraó entregar o copo na mão dele, e diz: tem alguém lá na prisão que interpreta sonhos, e ele tem o Espírito de Deus. Alguém se lembrou dele, e aí começa a sua ascensão. Ele desce, e quando pensa que não, ele desce mais, é jogado na cova, aí desce mais, é vendido como escravo, aí desce mais, vai para a prisão, está lá no chamado fundo do poço, e dali ele começa a subir. Chegou o momento, José estava pronto, José estava maduro, e Deus o eleva. Deus continua trabalhando, amém? Glória a Deus. Esse mesmo Deus também tirou o sono do rei Assuero. Nós falamos aqui domingo passado, no culto de Purim, para que ele se lembrasse que ainda não tinha honrado Mordecai. Ele perde o sono, chega o momento que estava decretado: os judeus vão morrer, todos eles, não vai sobrar um, e Mordecai vai ser enforcado. E naquela noite, uma noite antes do enforcamento do Mordecai, Deus tira o sono do rei, e ele começa, a gente quando perde sono vai ler, não é? Então o rei chama os seus escribas e diz: leiam para mim tudo que aconteceu, ou seja, leiam para mim os jornais do último mês. E começa a ler, chega na parte em que Mordecai tinha descoberto uma rebelião, e 2 foram mortos por causa disso. E o rei fala: é verdade. E o que nós fizemos para Mordecai? Qual foi o prêmio que demos? E o escriba diz: aqui não está registrado nada, rei, não demos nada não. Aí estava lá o Amã, o criminoso, do lado de fora. E o rei fala: quem está aí?
Aí Amã, pede para ele entrar. Amã, que fará o rei ao homem que o agrada? E ele pensa, como eu disse aqui, esse cara sou eu. E de repente ele diz, põe a coroa do rei, põe o manto do rei, que leva no cavalo do rei, e diga, esse homem agrada o rei, para todo mundo ouvir. Faz isso com Mordecai. Deus não se esquece, amém? Deus continua trabalhando. Se você pensa que nada está acontecendo, está enganado, pois a palavra diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Está lá em Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, 4 na NVI diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Põe a mão no seu coração, diga assim: Deus está trabalhando por mim, para mim. Ele está trabalhando, querido. Você quer honra? É bom ser honrado, não é? Só no final. Amém? Não veio ainda? Vai vir no final. Pois a Bíblia diz que Deus exalta, abate os exaltados e humilha, e exalta os humilhados. Abate os exaltados, exalta os humilhados. Olha em Mateus 23, 12. Diz assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui está falando da própria pessoa ser humilde. Mas Tiago 4,6 diz assim: antes ele dá maior graça, portanto diz, Tiago 4,6, na ACF agora, Tiago 4,6, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Tem gente que está sendo resistido por Deus, e os soberbos, aqueles que se acham, nada vai acontecer na vida deles, direcionado por Deus, são eles mesmos, e uma hora essa casa vai cair. José não foi honrado pelos seus irmãos porque tinha sonhos, mas foi vendido. Não foi honrado pelo Potifar, mas foi colocado por ele na prisão. Potifar, o marido da Potifeia. Nem na prisão foi honrado, pois na verdade você vai dizer que ele se destacou e Potifar ele já cuidava da casa, era mais serviço. Aí lá na cadeia ele se destacou e o chefe deu a chave para ele, falou: cuida aqui. Ele tinha que cuidar dos doentes, ele tinha que cuidar da alimentação de quem não estava comendo, ele tinha que fazer todo o trabalho da cadeia. Então, queridos, isso não foi honra, foi apenas mais trabalho, né? Mas, sabe aquela frase que a gente está ouvindo aí? Quando isso acontecer comigo, não vou falar nada, mas haverá sinais, né? Quando eu ficar rico, não vou dizer nada, mas haverá sinais. Então, em toda a sua obediência, eram os sinais que José emitia de que algo melhor iria acontecer. Em toda a sua humildade, ele estava emitindo sinais de que algo melhor iria acontecer. A nossa obediência, queridos, a nossa submissão, a nossa paciência emite sinais de que tem algo melhor para acontecer. E então, lá no final, ele é honrado por Faraó, e isso foi tão grandioso, tão grandioso. Da mesma forma, Gideão não foi honrado no lagar, nem quando quebrou os ídolos, mas só no final do processo, quando ele vence o exército dos inimigos. Está lá em Juízes capítulo 8, você pode procurar, não vou ler. Então não seja precipitado, não queira honra antes, pois vai chegar a sua hora. Espera um pouco mais. Quando queremos a honra antes do tempo, estamos queimando etapas. Por um lado você encontra gente que quer ser honrado antes, e por outro lado você encontra gente que tem medo de crescer. Sim, as duas coisas acontecem.
Pessoas que desejam a todo custo, pisam nos outros, queimam etapas, puxam tapetes. Deus também está vendo. Dizia uma pastora lá de Manaus que quando queimamos etapas, etapas daqui, etapa de lá. E aqueles que não querem crescer, eternas crianças ou eternos problemáticos, vive sempre no mesmo problema. Se não tem, ele arruma. Se não tem um problema, ele cria, porque ele quer viver problema. Ele não quer crescer, ele não quer sair dali. E você vai encontrar pessoas assim. Deus te chamou para um propósito. E esse propósito é progressivo. Cresça. Sabe aquela expressão cresça e apareça? Não, cresça e desapareça, porque na hora certa Deus te coloca em evidência. Só Ele, amém? Aí você pode dizer, mas pastor, fulano serviu a Deus o tempo todo, era paciente, era obediente, foi fiel, morreu sem honra. Conhece gente assim? Aí eu vou dizer mais uma frase que diz na internet, sabe de nada, inocente. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 25:34 na NVI. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: venha o bendito de meu Pai, recebam como herança o reino que vos foi preparado desde a criação do mundo. Amém? Aí você lê, Pedro morreu crucificado, cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, Isaías foi cerrado no meio. Olha que tipo de morte, cadê a honra? Serviu a Deus. Eles têm uma herança que ninguém poderá roubar. Amém? Então a honra vem, mas se não vier, e eu encerro com isso, se não vier, ela virá de alguma forma. Se não vier aqui nessa terra, ela virá. Daqui nessa terra não. Se ela não vier desse lado da eternidade, que é imperfeito, ela virá do outro lado da eternidade, que é perfeito. E vai ser tremendo, tremendo. Algo que você jamais experimentará deste lado da eternidade. Só depois, ainda que você tenha honra antes aqui, mas lá você vai ter uma muito, muito, muito maior. Que é o que Deus preparou para nós, amém? Glória a Deus. Então entenda, tudo já está pronto, esperando apenas a sua vitória. Por isso não desista, suporte um pouco mais, vá em frente, continue, não pare, não desista de Deus. Não está acontecendo nada? Você que pensa, tem algo acontecendo, amém? Deus está te vendo quando ninguém consegue ver. Amém? E o último versículo na NBV, Nova Bíblia Viva, Isaías 43:19, diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto e no meio da terra seca farei correr riachos. Ele sempre está fazendo, amém? E as coisas novas, talvez você não esteja percebendo. Olha aqui o que pergunta o versículo: será que vocês ainda não perceberam? Eu vou fazer, eu vou abrir uma grande estrada no deserto. Está difícil, está parado, o negócio não vai. Ele vai abrir uma estrada e na terra seca vai chover. Como diz aí no mundo, vai chover na sua horta. Amém? Chegou o tempo. Vamos ficar de pé, queridos. Porque Ele está vendo o que ninguém vê. Ele ressuscitou por isso. Hoje comemoramos a ressurreição de Jesus. Não há nada mais grandioso no universo do que o Filho do Deus Altíssimo, que veio nesse mundo em carne,
nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecados, morreu numa cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou e está vivo, assentado à destra de Deus, à direita de Deus, intercedendo por nós. Amém? Ele está intercedendo por você. Qual a sua dificuldade? Qual o seu problema? Qual o seu deserto? Por que você está parado? Um dia Moisés chega diante dele e diz: Senhor, o que vamos fazer? Estamos perdidos, vamos morrer. O faraó está vindo lá atrás, o mar está aqui na frente, tem montanha para todo lado. Esse povo não consegue subir montanha de jeito nenhum, tem crianças, tem velhos. E Deus olha para Moisés e fala assim: por que você clama a mim? Seja ousado, olha para esse povo e diga: marchem, marchem. É hora de marchar. Marchar significa o quê? Assumir posição de guerra. Amém? Então para de ser vítima. Deus estava falando para aquele povo: pare de ser vítima. Moisés, para de ser vítima. Ah, mas Senhor, olha, tem um cajado na sua mão? Tem. É isso que eu vou usar. É o recurso que eu te dei. Eu não vou usar algo que você não tem. Lança na água. Ele lançou, o mar se abriu, eles passaram. Esse é o Deus. Mas o povo tinha que marchar. Deus não falou corram, nem ande devagar, vamos fazer uma procissão aqui. Não, é uma marcha. Marcha é para guerreiro. Amém? Você está em guerra, querido. Você não é vítima. Você é um guerreiro que vai vencer, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Ninguém é como Ele. Ninguém é como nosso Deus. É como nosso Deus. Ele está fazendo grandes coisas. Grandes coisas. Grandes coisas vão surgir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer Confia nele. Ele está fazendo algo grande. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova. Algo que já comecei a realizar. Será que você ainda não percebeu? Deus vai abrir uma grande estrada no deserto da sua vida, da sua história, e vai enviar a chuva e rios vão correr. O suprimento, a vida está chegando. Chegou o tempo e eu quero declarar sobre a sua vida esse novo tempo, essa nova história que Deus está escrevendo. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Chegou o tempo. Deus tem um plano. Deus tem um plano. O mundo precisa do que você tem. Estão por vir. Profetiza. Profetiza sobre a sua vida.
Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família. Tenha paciência, não desanime, não desobedeça. Aquela pessoa vai se converter, aquela pessoa vai se libertar. O Senhor vai curar, vai liberar milagres. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Santo é o nome do Senhor. Queridos, quando o povo passou o mar vermelho, a Bíblia diz que Miriam dançou e cantou. Ela celebrou o livramento. Quantos livramentos Deus já operou na sua vida? Coisas que você nem sabe, nem imagina que Ele te livrou. Você só vai saber na eternidade. Mas você pode dar glórias a Ele. Você pode se alegrar. Você pode dançar e saltar e glorificar aquele que cuida de você, aquele que está agindo. Ele não dorme, Ele não dorme. Tem um salmo que diz: não dormirá o guarda de Israel. Ele não cochila, não dorme, está agindo. Ele está agindo e trabalha em favor daqueles que nele esperam. Senhor, eu sei que Tu estás trabalhando por mim, em meu favor, todos os dias, todas as noites, quando estou em crise, quando estou enfrentando desertos, quando estou enfrentando lutas e tribulações, quando estou enfrentando doenças, Tu estás trabalhando por mim, porque eu continuo esperando em Ti. Tu és aquele que me livra, que me cura, que me coloca no alto retiro, que me exalta quando sou humilhado. Meu Deus, Tu és bendito e santo, Tu és digno. Toda honra e toda glória pertence a Ti. Eu creio, eu confio em Ti. Tu és o Senhor, Tu és a minha vida, e eu sou um soldado, Senhor, um guerreiro que o Senhor chamou para guerrear as batalhas do Senhor. E em Teu nome venceremos todas. Em Teu nome atravessaremos desertos. Em Teu nome o mar vai se abrir, as tempestades vão se acalmar. Nós vamos romper, nós vamos romper, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, comece a profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Comece a profetizar sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios. Para de ser, tira essa veste de vítima e coloque a veste de guerreiro agora. E como um guerreiro, comece a lutar, a batalhar, a expulsar toda a malignidade, toda a obra das trevas que o inimigo já lançou sobre a sua vida, seus negócios, sua família. Expulsa em nome de Jesus. Glorifique o Senhor em nome de Jesus. Fala para Ele que você vai esperar pacientemente, vai obedecer a sua palavra, não vai desistir, porque você crê que o tempo vai mudar, a estação vai mudar, e o Senhor vai trazer o melhor que ainda está por vir. Se quiserdes e obedecerdes, diz Isaías capítulo 1, comereis o melhor dessa terra. Comereis o melhor dessa terra. Decida obedecer, decida servir. Amém? Você chegou doente aqui, querido? Bota a mão no teu coração ou sobre a doença. Aliás, vem aqui para frente. Eu vou pedir para a pastora Maria te ungir. A Bíblia diz: está alguém doente? Ore ungido com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Tem alguém doente? Vem aqui da frente, nós vamos orar. Dá tempo ainda. Pode vir. E você que tem fé, estenda as mãos aqui. Declare cura para essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essas vidas. São teus filhos, Senhor. E todo esse mal, essa doença, ordenamos em nome de Jesus que desapareça agora. Agora, toda causa e todo efeito.
toda doença com seus sintomas, em nome de Jesus, saiam agora. Nós aplicamos o sangue de Jesus Cristo, que é o verdadeiro remédio, sobre a área doente, em nome de Jesus, e damos um comando: sai. Querido, fala o nome aí da doença, dor de cabeça, dor de estômago, problema, sei lá, seja o que for. Diga, em nome de Jesus, você não vai permanecer, porque Jesus já me curou lá na cruz. Eu sou curado, eu tomo posse dessa cura, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu concordo com você nessa oração. Seja curada agora, seja curada agora. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, diga, eu recebi o milagre de Deus. Agora, dá um aplauso a Ele a honra, agora e louvor para sempre, porque grandes coisas já estão acontecendo. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Quem fez aniversário esse mês está aqui. Vem aqui na frente, queremos orar por você. Os aniversariantes do mês. Pode encerrar. Deus abençoe a você que está assistindo pela internet. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Convidamos você a estar aqui todo domingo, 9 da manhã estamos reunidos. Toda sexta-feira, 8 da noite, estamos reunidos aqui adorando o Senhor. Seja bem-vindo. Vem aqui em cima. Todos os aniversários, vem aqui em cima.